Olá, boa noite. Eu sou Lília Lima, jornalista convidada, e você está assistindo Cruzando as Conversas. De segunda a sábado, à noite, os principais assuntos que interferem no dia a dia na vida dos gaúchos. E hoje, no programa de hoje, o projeto de lei conhecido como a PL dos agrotóxicos ou dos agroquímicos, ela foi votada, também conhecida como a PL do veneno. Comumente, ela foi votada numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Ela é uma proposta do senador Blairo Maggi, também atual ministro da Agricultura, em busca ampliar a utilização dos agrotóxicos no Brasil e tem a missão de reavaliar o produto. A Anvisa não teria mais essa missão de reavaliar o produto, além de dar mais autonomia para que o Ministério da Agricultura registre novos agroquímicos. Muitos especialistas são contrários a esta mudança, que dizem que afetariam drasticamente o meio ambiente e também a saúde da população. Sobre esse assunto, nós conversamos hoje à noite e trouxemos 4 pessoas que vão nos ajudar a esclarecer esses assuntos. Aqui comigo estão para debater a advogada especialista em direito do consumidor, Márcia Wingert, o ecologista, biólogo e arquiteto Francisco Milanês, o presidente da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, Ivo Lessa, e também o assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Pires. E nós lembramos que a todos de casa é muito importante a presença de vocês aqui no programa. Você pode enviar as suas perguntas através das nossas redes sociais e também pelo WhatsApp no número 51 998 15 9990. Eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta para todos os convidados, mas direciono primeiro para o ecologista, biólogo e arquiteto Francisco Milanês. Essa proposta, que é muito polêmica, é assunto de discussões nas redes sociais, envolve artistas, personalidades, pessoas do meio ambiente, pessoas ligadas à área da saúde. Ela não estaria indo contra uma tendência mundial, e eu estendo essa pergunta depois para todos os convidados, quando o mundo inteiro, os outros países, começam a reduzir o uso de agroquímicos, de agrotóxicos, e o Brasil dá um passo para ampliar esse uso. Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês aqui. Tens toda a razão. Em primeiro lugar, agrotóxico, isso foi uma decisão judicial, esse é o termo que tem que ser usado. Essa lei está querendo mudar isso, mas este é o termo que tem que ser usado hoje. Nós estamos fazendo... a única coisa que essa lei está em harmonia é com o slogan do governo, 20 anos em 2, que nós achamos até que foi perdido, alguns zero em algum lugar. Eu acho que nós estamos voltando atrás 200 anos em 2, não é 20. Porque enquanto a Rússia decidiu por ser totalmente orgânica, a Dinamarca, o Brasil resolve liberalizar agrotóxicos, que aliás é uma conquista gaúcha, porque foi escrita dentro da GAPAN essa lei, a lei dos agrotóxicos, que nasceu no Rio Grande do Sul em 82 e em 89 virou nacional, com perdas, mas é a lei do agrotóxico, está sendo alterada. Isso é uma conquista gigante. Desde 82 nós deixamos de consumir agrotóxicos terríveis que estão sendo liberados novamente hoje. Estão sendo liberados por uma lógica de não interessa as pessoas, interessa o negócio, e o negócio que interessa é de transnacionais de agrotóxicos. Não é dos agricultores, que são os mais prejudicados. Eles podem não ter consciência, porque obviamente eles estão rodeados de uma névoa de informação produzida pelas empresas, pelos vendedores das empresas, que são os únicos que chegam a eles, mas eles estão, além de matando a humanidade, o Brasil é o maior utilizador de agrotóxicos do mundo hoje, eles estão ferrando o seu povo, eles são mais prejudicados, porque eles respiram, bebem e comem agrotóxicos. Hoje nós estamos com uma epidemia de Alzheimer, uma epidemia de autismo, foi totalmente modificada as frequências, né? Mais de 100 vezes a quantidade de crianças com autismo, e todos isso, as pesquisas americanas, que são produtos americanos, a maioria, então não há nenhuma dúvida sobre a seriedade das pesquisas, estão demonstrando que 25 doenças degenerativas, entre elas vários tipos de câncer, são provocadas por agrotóxicos. Hoje nós temos tecnologia para plantar sem agrotóxico, entende? O Brasil, em vez de investir pesado em aprimorar, claro, porque teria que fazer alguns ajustes em alguns anos
para as grandes plantações, teria que fazer alguns ajustes. Nós poderíamos tomar a fronteira do mundo como exemplo e agregar na nossa exportação de produtos alimentícios, que é gigante, nós poderíamos agregar no mínimo 30% de ganho a mais, que seria um valor gigante, e nós passaríamos, inclusive, a ter preferência sobre os Estados Unidos e a Argentina, que são nossos dois grandes competidores em termos de commodities. O senhor fala em agricultura de grande escala, né? Seria minha pergunta para o presidente da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, Ivo Lessa. É possível produzir em grande escala sem uso de agrotóxicos? Sim, é possível. É só aumentar a área. Duplicar, triplicar, quintuplicar a área produtiva. É isso que nós queremos? É isso que é necessário? Eu acho que quando a gente for discutir essas questões, e principalmente as polêmicas, eu acho extremamente importante. Quando falo Brasil é campeão de agrotóxicos, não, é uma mentira isso. Tem que começar a deixar bem claro. Para a gente discutir em alto nível, nós temos que discutir tendo os números na mão. O Brasil usa agrotóxico muito menos que o Japão, muito menos que a Coreia, que a Alemanha, que a Inglaterra, todos esses países, por área. Né? Não é quantidade. É campeão porque quantidade. Claro, o país é desse tamanho. Não, minha gente. O Brasil usa muito menos. O Japão usa 20,8 kg por hectare. O Brasil usa 2,3 kg por hectare. Então, são coisas que essa discussão ela não pode ser uma discussão chamada nesse nível assim, de querer crucificar. Não, o Brasil precisa do agrotóxico. Estamos num clima tropical. Entende? Então, tem que ter ajustes? Sim, tem que ter ajustes. Nós estávamos conversando na antessala sobre a situação. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão extremamente importante, mas nós temos que deixar essa paixão de ser a favor ou contra. O Brasil tem essa discussão. Eu sou sempre a favor ou eu sou sempre contra? Não, nós viemos aqui para fazer um debate, dizendo assim, ok, vamos debater, vamos aprimorar, vamos pegar o projeto de lei, vamos analisá-lo com calma, assim, ver o que ele é bom, o que ele é ruim, e vamos tentar aconselhar. Não dá mais para nós aceitarmos, né, que nós vamos analisar um produto para entrar no Brasil, né, ou 10 anos, 15 anos, poxa, pelo amor de Deus, nós estamos discutindo um produto que está aí a internet, está aí o nosso telefone celular, que é 1 minuto, 1 segundo, nós estamos sabendo o mundo. Nós estamos discutindo uma coisa de 89, quando nem existia essa tecnologia. Não tem mais como a gente conviver com isso. E esta é a realidade dessa situação. Por exemplo, como é que a gente vai conviver com uma situação onde, daqui a um pouco, produtos são proibidos fora daqui e que a gente está continuando utilizando? Ok. Então, em 8, 10 anos, esse produto continua sendo utilizado aqui, que está proibido lá fora. Então, o Brasil gasta esse estoque desse produto muito menor, muito menos específico para esse controle, enquanto nós estamos aqui discutindo, não, porque tem que ser... Não, minha gente, eu acho que nós temos que evoluir. A evolução começa numa discussão técnica, científica, e assim como existe pessoas que dizem assim, eu sou totalmente contra, existe totalmente a favor. Eu acho que no momento que nós tirarmos o totalmente contra e o totalmente a favor e o meio se encontrar, nós vamos chegar à solução para caminhar em relação a esse produto. Não tem como, hoje, um país do clima tropical, né, produzir sem um agrotóxico. Não existe isso. E o Milanês falou, na Dinamarca, saiu os 100% em 2020, é mentira. É 2020, é 15%, foi desmentido ontem. Hoje é 10%, 2018 vai ser 17%, vai ser 13,% de produto orgânico, em 2020 vai ser 20%, não 15%, me desculpe. Entende? Então, lançam as coisas, como é que é o fake news, né? E a coisa que aquilo vira realidade. Não, minha gente, vamos botar o pé no chão. Eu não vim aqui para discutir, assim, eu vou defender o agrotóxico. Não, eu quero defender a tecnologia. E a tecnologia começa pela minha profissão. Porque quando nós vamos analisarmos o que está acontecendo no Brasil hoje em forma de produto utilizado, quem recomenda esse produto? Eu trouxe aqui uma coisa que é muito triste. Bebê morre após médico sem registro no CRM receitar doses de 10 vezes o produto. Né?
Um médico que sem registro CRM. Médico sem registro CRM. Quem dá receituário agronômico no Brasil é técnico de ensino médio. 80% do receituário agronômico no Brasil é técnico de ensino médio. E aí nós vamos criticar o produto, o produtor, que demais? Não, minha gente. Pegue os números que existem hoje no Brasil, que vocês vão ver essa realidade que a gente está trazendo. Só para complementar, porque o que nós estamos conversando na sala é que o problema é que a Anvisa demora de 5 a 8 anos. Desculpa, nós 3 estávamos. 2 vezes eu fui citado, eu estou... Porque a Anvisa demora em média de 5 a 8 anos para fazer uma análise de algum produto. E que isso, seja para que lado for, se é que existe uma dicotomia, esse prazo é moroso demais. Então, uma das principais justificativas da modificação da lei dos agrotóxicos hoje é a questão da Anvisa. Eu entendo que se utilizou o pior caminho, que foi tirar a Anvisa da jogada, né? E aí é outra pauta. Ficou para a Anvisa homologar ou não. Mas, de fato, esse problema, a Anvisa não acompanhava mesmo as modificações tecnológicas mesmo, né? Márcia, do ponto de vista do consumidor, uma das propostas é mudar o nome, né? Que hoje a gente chama de agroquímico, agrotóxico, seria dar nomes mais brandos. Pesticida. Vai ficar pesticida na forma da legislação agora, atual, como ela vai a plenário. Eu vejo um eufemismo muito grande, tá? E eu vejo também uma oportunidade da indústria colocar na embalagem zero agrotóxico, bem grande, para que o consumidor ache que está consumindo um produto orgânico, quando na verdade não é exatamente isso. É um eufemismo. Na legislação como está agora, com os modificativos, vai ficar pesticida. Pesticida. Que também não, que acho que chegaram no meio termo, porque como era Produto fitossanitário. O produto fitossanitário, no inicial era só produto fitossanitário. O fitossanitário me parece que é uma nomenclatura que foge completamente à nomenclatura agrotóxico, né? E aí eu já estava vendo em todos os produtos essa nomenclatura para enganar o consumidor. Poderia ter um erro, levar o consumidor ao erro. Com certeza, e leva, né? Luiz Fernando, colocar na jogada também, né? O Ivo falava da questão de ampliação de espaços, né, para produção. Te faço a pergunta semelhante, né, misturando um pouco das duas perguntas. É possível produzir? A agricultura hoje no Brasil, ela está num dilema, num impasse, que se não for a PL a gente não avança, mas a gente não estaria de novo andando na contramão do mundo? Primeiramente, boa noite. Agradecer o convite. É um prazer estar com os colegas aqui debatendo o assunto. Eu acho que esse é o grande caminho, debater. E o parlamento é isso, né? Justamente debater. Na verdade, o que a Farsul, os produtores, principalmente o pequeno produtor, viu? O produtor de hortaliças, fruticultura. O que acontece? Hoje se demora muito para registrar um produto. E muitas vezes o produto poderia ser usado para maçã e para pera, por exemplo, e está só registrado para maçã e demora mais para aquilo. E tem a mesma praga, está atingindo aquela... Sim, são questões burocráticas levantadas em primeiro que precisam ser resolvidas. Então, o que a gente sempre defendeu, levamos aos nossos parlamentares, justamente isso, que precisava haver mudanças. Esse é o primeiro ponto, ele colocou muito bem isso. Tem que haver mudança, porque do jeito que está, não pode ficar. E, como ela colocou ali, a Dinamarca mesmo usa o termo pesticida. Então, esse era um termo adequado para ser usado. O mundo inteiro usa pesticida, né? A Dinamarca foi citada que usa pesticida, a Espanha, os Estados Unidos, enfim. Então, o que o produtor estava ansioso para que as novas tecnologias, aquelas que são mais sustentáveis, porque nós somos parceiros da ciência, né? Os nossos avós, nossos antepassados, usavam agricultura orgânica. E até 50, 60 anos atrás era quase tudo orgânico. E nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós somos um player do mundo. O mundo vai demandar cada vez mais alimentos. Estudos dos economistas apontam para 2050 9,8 bilhões de pessoas no mundo. O Brasil vai representar 25% dessa demanda por alimentos no mundo. Esse aumento, sem ser com a ciência, não existe. A ciência desse agroquímicos. E a ciência está cada vez desenvolvendo moléculas mais sustentáveis. Existem N moléculas que foram banidas no passado, porque justamente agrediam mais o meio ambiente. Então, o que o produtor deseja? Ele deseja usar
e eu conversava com a colega Márcia justamente isso, aquilo que é mais seguro e mais moderno no mundo para levar um alimento cada vez mais qualificado e melhor qualidade aos consumidores. Essa é a finalidade e acredito que ninguém aqui dessa sala duvida disso, que o produtor quer usar o melhor produto e ter o melhor produto a oferecer ao consumidor. Agora a questão é a seguinte, o Ivo colocou com muita propriedade isso, e eu até vou discordar do Francisco quando ele colocou que existem maneiras. A maneira existe. Aí seria nós abrirmos toda a floresta amazônica e triplicarmos a área. Porque a tecnologia, a transgenia, os novos produtos pesticidas ou agroquímicos ou agrotóxicos, como está na lei hoje, eles vieram justamente para ajudar e ser uma ferramenta. É um remédio para combater, no caso, o herbicida, combater a planta daninha. Fungicida, combater os fungos, como a micose, no caso do remédio que nós usamos hoje. E o inseticida para combater os insetos, ou seja, faz parte dos sistemas nossos. Tu cita, né, essas questões fitossanitárias, né? Eu, lendo a PL, fiz uma busca, né? Hoje, com o arquivo digital, a gente consegue essa... Eu fiz uma busca por palavras. Perfeito. A palavra câncer, ela aparece apenas 4 vezes. E só é citada com relação ao câncer adquirido né, pelo produtor que manuseia erradamente este agrotóxico. Me senti realmente uma falta de humanização na PL. Queria entender, assim, que vocês nos ajudassem a esclarecer. Ela me parece muito mais um projeto preocupado com a planta do que com o homem. Nós estamos vivendo um momento muito interessante no Brasil e, quem sabe, no mundo, que é uma desqualificação dos movimentos sociais, etc., em nome, sempre, geralmente, da ciência, como citaram aqui várias vezes. Bom, eu sou cientista, trabalho com pesquisa. Quem está falando é técnico e não é cientista. Então, os técnicos hoje falam em nome da ciência e os cientistas não falam. Por quê? Os únicos que falam são os que estão trabalhando e têm patentes com transnacionais. Ou seja, os que estão produzindo transgênicos. Os transgênicos, a Organização Mundial de Saúde mudou as tolerâncias para 200 vezes mais agrotóxicos no alimento. Os europeus hoje não mandam mais a soja de volta porque a tolerância aumentou. Porque esta tecnologia de transgenia permitiu utilizar o agrotóxico mais utilizado no mundo 200 vezes mais, que é o glifosato. Nome popular, mais comum, popular comercial, o Roundup. Este agrotóxico especificamente, em pesquisas americanas, está culpado por mais de 25 doenças degenerativas. Doenças crônicas não transmissíveis, como hoje está se chamando. Então, isto a ciência está mostrando todos os dias. Aquelas pesquisas que foram despublicadas numa revista da Elsevier, onde a Monsanto passou a fazer parte do comitê editorial agora, foram despublicadas e foram republicadas, porque é uma vergonha. A maior pesquisa que existiu sobre segurança de agrotóxicos e transgênicos é a pesquisa feita com França e Itália, feita em 2 anos, quando a maioria das pesquisas é 3 meses, 6 meses de segurança, com muito mais quantidade de animais e que se mostrou altamente carcinogênicos. Entende? Então nós estamos vivendo, em 30 anos, vamos lembrar, porque eu acho que é importante para quem assiste lembrar, que no pós-guerra, as armas de guerra foram transformadas em agrotóxicos para manter funcionando as grandes indústrias que colaboraram produzindo armas de guerra, como a Monsanto, uma Bayer. Né? Então houve uma transformação disso e a desculpa era que se perdia lá 10%, coisa em pragas. Né? Hoje se perde muito mais com outras coisas, não se aumentou a produtividade e se está envenenando a água. As pessoas bebem água envenenada em todos os rios desse país, o país mais rico em água doce do mundo. Nós somos o celeiro de água doce do mundo. Estamos preocupados com os alimentos, mas nós somos o celeiro de água doce. E as águas hoje têm um coquetel de agrotóxicos que, em quantidades mínimas, vão destruindo a capacidade de concentração, capacidade de aprendizado. Vocês estão vendo crianças tendo que se dopar com Ritalina? 100% das crianças. É intoxicação. Entende? Então, não estou falando nem dos cânceres mortais em criança que não existia, em adolescente que não existia, em adulto jovem que não existia. Hoje, o Hospital da Criança Infantil, do Câncer Infantil, ali na Independência, está lotado sempre.
Esses dias tinha um familiar minha, de 4 anos de idade, para operar um câncer, ficar no corredor, porque não tem espaço em um hospital recém-inaugurado. Não existia isso. Então a gente pode brincar de fazer o jogo, o discurso que as transnacionais fazem. Infelizmente, eu não tenho nada contra elas. Até porque, quer dizer, eu tenho contra o que elas estão fazendo, não contra elas, nem contra as pessoas que trabalham lá. Elas estão ganhando o seu pão. Até porque nós temos que ser responsáveis, porque sempre vão vender o pior. E ele perguntou, o agricultor vai usar o melhor? Não, não vai usar o mais barato. Vai usar o contrabandeado, como tem aos montes. Vai usar o que aparecer mais barato e pouco importa. Tem gente que pulveriza antes de vender. A questão do uso ninguém... também não vai ser tão controlada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Só vou interromper. Com perdão, né? Contrabandeado, tem os montes, o senhor denuncia, porque esse produtor que está usando é um criminoso. Mas todo mundo sabe. Não, eu não uso. Mas não, então tu vê... Respeita. Vamos partir, vamos fazer um não, debate. Quem não está respeitando é tu que está me interrompendo. O senhor está dizendo contrabando? Então tu pega... Montes? Não, pode parar. Aí não. Tu vai deixar eu falar ou... Contrabando eu não vou aceitar. Meu jovem, o senhor aprenda a ouvir e depois fale. Não, contrabando eu não vou aceitar, me perdoe. Então, leia os estudos da Anvisa que mostram os produtos que mostram os agrotóxicos, vários são proibidos, logo estão contrabandeados. Eu não aceito. Bom, mas a sua inteligência brilhante não aceita. Não aceito. Mas o fato, todo mundo conhece. A Anvisa demonstra várias vezes que vários dos produtos que estão contaminando os produtos, aliás, os laboratórios aqui no estado também, são produtos proibidos, portanto, estão contrabandeados se estão aplicados, né? Mas eu não é essa a questão. O senhor está querendo tumultuar porque não gosta de ouvir um discurso racional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente até pode entrar na fala do outro, mas a gente não tem que deixar o outro falar. Então, esse discurso de a ciência é quem está ganhando, entende? Produzindo transgênicos e ganhando patente, uma percentagemzinha, se vendem muito barato, por sinal. Agora, a ciência pode rocha. A biomineralização desenvolvida aqui na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é capaz de produzir o Brasil inteiro. É capaz de parar de importar insumo para adubação. E as transnacionais de adubos estão todas estudando isso. Só que, óbvio, antes disso eles vão vender toda a porcaria de hiperfosfato que eles puderem. Mas eles estão olhando para o pó de rocha e querem patentear as bactérias que são nossas. Entende? Então, nós estamos num jogo... O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo naturalmente. Ele só tem que seguir e fazer e transformar isso numa riqueza grande. Foi dito que a produtividade por área, olha, vários estudos, não tem quase estudos de produtividade. Os estudos que tem, eu posso te mostrar vários, onde há inclusive maior produção com orgânicos por área. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí é lavoura. Lavoura não se tem estudo suficiente. Mas não importa quanto eu produzo por área, interessa a minha lucratividade. O agricultor está sendo detonado, porque se ele não produz nada, ele tem que pagar os agrotóxicos. Ele tem que pagar o adubo químico. Enquanto que o agricultor orgânico, ele tem custos muito menores, o pecuarista orgânico tem custos muito menores e um lucro 30% maior. Então, a margem dele é grande. Não importa a área que ele plantar, ele vive de uma área muito menor porque ele tem muito mais lucro. As pessoas, como dizia o Lutzenberger, a indústria química transformou os agricultores em motorista de trator. Entendeu? O motorista dele, porque o risco é todo do produtor, só que o lucro é certo, é só para quem vende os produtos. O cara não sabe se vai produzir, mas vai ter que pagar aquilo que ele comprou. A gente vai seguir falando. Ivo, tu tem uma... Não, eu gostaria de colocar, que eu acho que a tua colocação foi sobre a questão da saúde. Assim, que é uma grande preocupação. É uma grande preocupação. Essa polêmica a gente vê muito e ganhou corpo nas últimas semanas, principalmente com pessoas como a Bela Gil, por preocupação com a questão da saúde. Me ajuda a entender. Me parece, às vezes, que é um pouco mais mercadológico do que humanitário. Na verdade, vamos ser bem claro, existe uma questão educacional em cima do pequeno produtor, que o próprio equipamento de proteção, para ele utilizar, eles mesmos falam que é um equipamento extremamente desconfortável. Então, o produtor tem uma certa restrição a usar o avental, a luva, a máscara, a bota naquela aplicação. Então, existe essa resistência. Tem que ser quebrado. Isso é uma questão de educação que tem que ser quebrado. É verdade. Tá? Então, acho que isso é bem claro. Agora, quando a gente fala e começa a tirar câncer, não sei o que mais, poxa, parece que a gente esquece que ali atrás
Este mesma pessoa que usou esse produto, eu não estou dizendo, esse cara fuma, esse cara bebe, esse cara faz outras coisas. E aí a culpa é do agrotóxico. Né? Poxa, então calma um pouquinho, tem tanta coisa no meio. Eu estou lendo um material, né, onde são pesquisadores que escreveram, que responderam. Né? Então, só que quando é feita uma pesquisa dessas, Ivo, as pessoas são cercadas, são tirados, são feitos estudos estatísticos para tirar o ruído. As pessoas que são autofumantes, etc., eles são limpados. E quando faz isso, referencia. Agora, tu imagina um processo que um pesquisador americano que publica um negócio que dá 25 tipos de doenças, só um agrotóxico, o glifosato. Imagina o processo que ele ia receber da Monsanto no próprio país dele, se ele estivesse fazendo uma pesquisa mal feita. Eu não vim aqui para discutir se o glifosato é bom ou é ruim. Não quero discutir isso. Acho que nós estamos perdendo tempo discutindo isso. Tá? Nós temos que discutir se existe uma legislação que vai ser adequada ou não para o Brasil. Eu acho que é esse ponto. Então, uma pergunta. De saúde. A questão de saúde, agora estou com a palavra. Sim. Questão de saúde. Então, não temos, assim, fatores conclusivos. Existe, sim, o problema, e já coloquei, a questão educacional. Hoje, existe tecnologias de aplicação de produtos, tanto de pulverizadores, a própria aviação agrícola, que estão com programas se qualificando especificamente, reduzindo volumes, né, que estão melhorando significativamente. Existe hoje controles de bicos de pulverizador específico. Um é para pulverizar inseticida, o outro é herbicida, o outro é para produto com maior volatilidade. Então é isso que está nos faltando. Então, daqui a pouco nós estamos querendo discutir a favor lá, aqui, não sei o que mais. Poxa, vamos nos centrar nessa discussão. Você está falando de tecnologia, eu concordo contigo. Eu acho que é tecnologia. E aí eu volto para a minha categoria, para o engenheiro agrônomo, que é o responsável, quem tem, que pode dominar essa tecnologia para aplicação. Né? E, então, nesse ponto, eu acho que é extremamente importante que a gente se preocupe, e aqui o trabalho coloca que a preocupação de saúde é do produtor, das pessoas que vivem, e há outro tipo de análise em cima dos consumidores. E aí nós vamos entrar naquilo que o Luiz Fernando colocou, dos produtos novos que estão vindo aí, que períodos de carência deles estão reduzindo. Nós tínhamos um produto que precisava 40 dias após a aplicação para ser consumido. Hoje, daqui a pouco, tem produtos que 10 dias, uma semana. Então, há uma tendência mundial que em 2 semanas, em 15 dias, esse produto tem que estar degradado. Nós concordamos sobre tecnologia, por exemplo. Deixa eu passar a primeira palavra para a Márcia, que tem uma colocação sobre esse assunto. Então, eu, como pesquisadora do direito à saúde, e aqui nessa discussão, a alimentação adequada, como o senhor colocou, em relação de que não há pesquisas específicas de doenças crônicas não transmissíveis em relação ao uso de agrotóxicos, mas na verdade existe. Tá? Não é à toa que o INCA, que é o Instituto de Câncer, foi o principal a levantar a bandeira contra a lei Eu não disse que não existe, eu disse que existem outros fatores que também podem alterar. Com certeza, como o tabaco, álcool, sim, essas coisas. Mas aí, então, eu trouxe aqui na minha colinha alguns indicadores que existem sintomas de intoxicação aguda, que é de quem utiliza o produto, e há sintomas de intoxicação crônica, que é mais difícil de fazer o link, o nexo causal entre a utilização do consumidor com a doença e o produto. Por isso que é tão difícil chegar num dado quantitativo e qualitativo do uso do agrotóxico ao câncer. Quem é exposto como agricultor é mais fácil. Exato. Mas o dado que se tem pela ONU é de que, e já é para mim bastante estarrecedor, é de que a cada 15 dias morre uma pessoa pela intoxicação aguda. Esse é um dado que se tem, eu achei lá no site hoje para ver se ele era assim, e já me parece suficiente para a gente entrar numa discussão sobre o glifosato. Nós temos que ver que é bem lembrado, a gente sempre fala do agudo, porque o ser humano ele só respeita o medo, a crise, o horrível.
Só que nós estamos falando todo o tempo aqui de crônico. A Agapan, nos anos 90, lançou essa discussão com pesquisa, com um documentário feito pela BBC de Londres, exclusivamente com cientistas americanos e europeus. Um documentário todo fundamentado, mostrando que os agrotóxicos têm um tremendo efeito de disruptor endócrino, estrogênico. Eles imitam hormônio feminino. Em 20 anos, as pessoas nascidas nos anos 50, as pessoas nascidas nos anos 70, e isso está se demonstrando no Brasil também. Os homens têm 50%, em 20 anos, 50%, a metade dos espermatozoides que os outros tinham. Isso nascido nos anos 70. Agora, imagina nos nascidos nos anos 90, como é que estão. São mais 20 anos, podem estar estéreis já. Se fosse na mesma proporção, estaria estéril. Mas, com certeza, claro, quando vai diminuindo coisa, vai dividindo sobre o... Né, é uma curva. Então, nós estamos falando da própria... você vê que hoje casais estão tendo que fazer fertilização frequentemente jovens. Isso nunca existiu. Nós temos clínica em tudo que é quadra, entende? Então, eu estou falando de cânceres aqui, estou falando de Alzheimer, estou falando de autismo, que passou a ser uma epidemia mundial, e agora estou falando de disrupção endócrina, de efeito estrogênico, efeito hormonal que os agrotóxicos produzem. E o agrotóxico que eu estou citando, muitas vezes, é o que dito menos tóxico, que é o herbicida glifosato. Ele era dito assim, não, em 4 dias, em 1 semana ele degrada. Só que ele degrada em subprodutos que são altamente tóxicos também, entende? Então, esse negócio de baixar, como é que nós podemos, neste período, a pergunta é o seguinte, 2 perguntas interessantes. Como é que nós podemos querer voltar com agrotóxicos que já foram proibidos há 35 anos, que é isso que está sendo feito? Liberar agrotóxicos pelo Ministério da Agricultura, que não entende de saúde humana e não entende de meio ambiente, porque estão sendo tirados fora o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa, que é o Ministério da Saúde, que é quem entende, ou deveria entender. Não estão sendo tirados estão sendo tirados do poder. Eu acho que existe uma má interpretação da legislação. Totalmente. Uma má interpretação. Não estão tirados fora. Sim, eles só vão homologar. Vão analisar e vão homologar. Com prazos menores. Infactíveis, é isso que eu estou dizendo. Não é infactível. Claro que é. 2 anos é infactível. Não, claro que é. Claro que é, em alguns casos é. Tá bom. Mas no teu caso, para mim, eu enxergo que não. Bom, mas e outra coisa. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer outra pergunta. Eu quero que tu fale sobre o fipronil. Fipronil. O que é que lá no meio do campo se usa uma quantidade desse tamanhozinho, né? Usa uma concentração de 0,005 gramas por metro quadrado e é um agrotóxico. E no frontline, no cachorrinho, usa-se 250 gramas. Isso é uma verdadeira loucura. Eu agradeço. Aí esse cachorrinho vem para o sofá, vai para a cama, vai para lá, vai para todo lugar, com 4.000 vezes mais produto, o mesmo agrotóxico que usa no campo. Esse não é problema. É problema. Não, gigante. Não é problema. É gigante problema. Então, vou te dizer mais. Quando a lei dos agrotóxicos que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul proibiu o uso desses agrotóxicos que vão paralisando, destruindo o sistema nervoso dos agricultores, etc., como um paraquat, continuou sendo usado organoclorado, inclusive DDT, pelo Ministério da Saúde. Essas são as incoerências absurdas. Eu tive nos anos 90 na Amazônia e estavam usando em alguns cantos ainda DDT que estava proibido no mundo inteiro. Entende? Então, o que tu está dizendo... Deus, não usamos organoclorado. E as pessoas, quantas pessoas usaram aqui para piolho, miocide, que era BHC na cabeça, entendeu? Em pó, botava e ainda estufava. Isso numa época de ignorância. Hoje nós não podemos mais ignorar. Então, a questão é a seguinte, nós pegamos para resolver o problema das grandes indústrias de guerra, nós aplicamos isso na agricultura. Agora eu te pergunto o seguinte, se nós temos como produzir orgânico, por que botar veneno? Por que o sofrimento de dezenas de crianças, de todos os nossos filhos e descendentes? Deixa eu te colocar uma coisa. Por que esse sofrimento se não é necessário? O orgânico está aqui dentro também, tem regramentos aqui dentro. Sim, mas isso não tem nada a ver. Como não? A minha pergunta é o seguinte... Pegar seguinte... esterco verde
E botar numa planta é adubação orgânica? Não, não é é. contaminação. Exato. E Vai um ninguém nunca pouquinho. fez isso. Opa. Para isso existe compostagem. Opa. Ah, bom. Então vamos. Qual é o prazo que a compostagem tem que ficar para estar maduro o suficiente Agora eu para ser usado? eu vou te fazer uma pergunta. Opa, Entre vamos. tu tomar um agrotóxico que vai persistir no teu corpo pro resto da vida e tu tomar uma bactéria de uma contaminação, o que tu prefere? Tu pega uma goiaba. Eu tomo um copo de merda. Tu pega uma goiaba, tu Claro. toma? Eu não tomo. Eu tomo, Ah, eu eu tomo. não tomo. Em vez de tomar, tu fica com um sei copo que de que tem- agrotóxico. Eu não sei o que sabe. Sim, mas tu fica com um copo de agrotóxico. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, bactérias e outros micro-organismos, que tem que ser cuidado, obviamente. Então tá e bom. que todos cuidam. Eles... Todos cuidam, não. 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 A legislação para Olha- produtos orgânicos também existe e ela É óbvio. também tem que ser Sim, mas controlada. eu participei da criação da Eu vou legislação. te- Eu sei bem que ela então existe, é a muito gente rigorosa. tem que ter A legislação cuidado. brasileira de orgânicos, é importante dizer, ela é melhor que a europeia e a americana, porque é mais rígida. E nossos produtos entram sem nenhum exame paralelo, sem nada, só sendo certificado orgânico do Brasil, entra na Europa e nos Estados Unidos sorrindo. Então é muito importante dizer, a nossa legislação aqui é motivo de orgulho. Aqui não é uma liberalidade, ao contrário, é muito mais bem controlado do que na Europa agora. A minha pergunta, volto a fazer. Se é possível plantar sem envenenar as pessoas, sem causar sofrimento, dificuldade de aprendizagem, cânceres, mortes e sofrimento, porque as doenças degenerativas, elas se acompanham a vida inteira, não tem cura, é um horror. Eu tenho uma pergunta Por para quê? fazer para o Luiz Fernando dentro dessa Por que utilizar temática. veneno? Quanto que hoje a produção agrícola brasileira é dependente do agroquímico, do agrotóxico? Nilian, se me permite, Sim, eu por vou favor. fazer uma abordagem, porque se falou muita coisa, é importante pontuar, Claro, né? por favor. Até porque, como tu disse, é cruzando as conversas, né? Fica Sim, mais fácil de nós fica debatermos. E me perdoa, Francisco, que eu não se te ofendi, não era esse momento, só que eu tenho uma interpretação divergente da tua, porque eu estou apresentando os produtores isso é rurais, eu sou produtor rural, e não aceito que digam que eu uso produto contrabandeado que eu nunca usei. Mas só para colocar isso bem Isso é jogo claramente... de palavras, né? Porque eu É. não disse que todos usam. Só para colocar. A gente sabe que usa. O senhor me perdoa se foi isso, mas a minha Não, intenção tá bem, foi defender tranquilo. a classe que eu represento Sem com muito problema orgulho. nenhum. E não, Eu também sou produtor. entendeu? Por esse motivo. Mas só para colocar isso claramente, porque ficou uma coisa chata e eu não gosto dele. Tá bem. Primeira coisa, Lili, que é importante colocar muito claro para vocês aqui, por exemplo, fala em câncer, né? Eu não sou médico, tenho vários tios, parentes médicos, né? E existem N estudos, assim como o Francisco colocou, de uma ponta, existem outros contradizendo isso. Então a gente está num jogo de discursos e de ciências diferentes. Então, De pontos de vista. Eu tenho aqui o livro, depois eu vou pegar aqui e apontar, que eu não sei de cabeça quem o senhor está ali, mas eu tenho aqui ó, o livro Agradeço ao Agrotóxico por estar vivo, onde tem vários estudos, foi estudado muito esse assunto, até inclusive o Lucas Vital vai ser um palestrante no evento que eu estou organizando sobre o tema. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, o campeão, e o Ivo colocou com muita propriedade, em uso por área, né, que é o certo, é o Japão e a Holanda. E o Japão é o campeão em longevidade do mundo. Então aí já tem um primeiro argumento que realmente não é a questão do agroquímico em si, e sim a dosagem errada. E nós, através do Sistema FARSUL, o Ivo tem acompanhado isso, estamos trabalhando junto ao Senar para fazer com que os nossos colaboradores, os nossos produtores rurais, usem da melhor forma possível os agroquímicos. Né? Para quê? Para que justamente não exista deriva, que não use mais do que o recomendado, justamente para dar a segurança. Nós vamos trabalhar da melhor forma por isso. Além disso, a tecnologia que o Ivo trouxe com muita propriedade. Hoje nós temos pulverizadores robotizados, onde vão usar, me fugiu agora o termo que o Ivo usou, não é o pininho, Ivo, é o bico, cada bico ali, um sensor, onde vai usar somente naquela vedania e não parelho na lavoura toda, somente aonde necessita. Ou seja, são avanços e a ciência, a tecnologia, isso que eu coloquei desde o início, que é a posição nossa, ela vinha a favor. Nós acreditamos nisso, fielmente nisso. E a proposta nossa do início, que era para discutir o projeto em si, sempre foi pela agilidade, porque não dá, eu coloquei para a Márcia na antessala ali, nós esperarmos tanto tempo, porque aquelas novas tecnologias, quando se registram no Brasil, já não são mais consideradas novas, portanto são ultrapassadas. E, consequentemente, a ciência está a favor, eu acredito nisso, está a favor dos seres humanos, está a favor do mundo, ela vai desenvolver com o tempo cada vez mais tecnologias mais sustentáveis. E vocês colocaram com muita propriedade isso. Na verdade, o mundo inteiro está buscando novas tecnologias cada vez mais sustentáveis. E nós temos que avançar nisso. Isso é inegável, né? Essa é a tendência mundial. Agora, eu discordo quando na introdução, Nino, me permite também colocar isso, quando colocaste que, na verdade, é para usar mais agroquímicos. Esse projeto, no nosso entendimento,
respeito a opiniões contraditórias, na verdade é para que os novos produtos que são mais sustentáveis, eles sejam aptos e para o consumidor, para o produtor poder na usar. Na interpretação, então, de vocês, haveria uma redução no uso de... Uma redução com produtos mais sustentáveis. E os produtos que, como o Francisco colocou, que não são tão sustentáveis, que causam, eu discordo, porque tem outros estudos em relação a isso, mas respeito, né, que estão causando alguns problemas, esses então sejam banidos, e os novos, que a ciência está colocando aí, que são produtos melhores, né, mais sustentáveis, portanto, sejam preenchidos nisso. Outra coisa importante... Sustentáveis em quais sentidos? Sustentável é o seguinte, que cause menos impacto ao meio ambiente, menos possível. E aí a tecnologia dos novos robôs está aliada junto a esses novos produtos. Outra coisa importante... Uso com mais eficiência. Exatamente, com mais eficiência. Outra coisa importante... A participação do Ministério do Meio Ambiente. Não, assim, ó, Francisco, nós não discordamos disso em nenhum momento. Tanto é que na proposta inicial nossa, né, quando nós discutimos o projeto, importante vocês saberem, até não coloquei para a Márcia antes, nós defendíamos que fosse ao mesmo tempo a tramitação nesse período dos 2 anos. Se discutia na Anvisa, no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Agricultura. Essa era a proposta inicial nossa. E eu acho que está em tempo de nós fazermos emendas, porque está no plenário ainda, vai para o Senado, e o projeto, e o debate é isso. Mas só para colocar, Francisco, me permite, quando tu colocaste a contaminação da água, há muitos estudos também em relação a isso, que a maioria, a grande porcentagem disso, se deve a não ter saneamento básico nas cidades. Só para colocar, não, só para colocar porque eu fiz questão de pontuar. Desculpe mais uma vez, mas acho importante pontuar isso. Com relação à minha pergunta, hoje, quanto que a agricultura brasileira, principalmente de lavouras, é dependente do agrotóxico? Assim, ó, hoje 99,8% é dependente dos As agroquímicos. grandes culturas, todas elas são dependentes. A monocultura de grande escala, né? De commodities, é dependente. Não, e a fruticultura também, A a ordem, hortaliça sim, também. mas não precisa. Porque essa já está resolvida tecnologicamente, inclusive. Tanto que se produz. Se me permite uma parte... O Brasil hoje é o maior produtor de orgânicos do mundo. Só para colocar para vocês aqui, ó, Não, eu estou na tu Farsul há 4 anos e meio, né, mais ou menos isso, trabalhando lá. E a primeira demanda desse assunto que veio para nós, da Farsul, veio justamente da região da Serra Gaúcha, dos produtores de frutas e hortaliças. Justamente naquela introdução que eu fiz, em floricultura, porque aí tinha um produto, eu não sei o termo exato, desculpa, eu não sou agrônomo, sou advogado, que poderia ser usado tanto para a mesma praga da pera e da maçã, e era só estar na maçã. E aquele produtor que usava aquilo, ele era punido e dizia que está usando um agroquímico proibido daquela cultura. E isso, Mas eu processo olhando veio da de maneira agora, como que é está as na manocrops, legislação, né? até a questão da quantidade do agrotóxico, que é talvez o mais importante, né? Eu não sei se ela vai atender, se o estudo feito agora pelo Ministério da Agricultura, ela vai atender essa necessidade. Márcia. E porque eu concordo com o doutor Milanês, que foi tirado completamente a Anvisa do jogo, e isso é ruim, isso é ruim para quem quer essa modernização. Não, eu temo isso. E eu te respeito porque tu está, justamente como advogado do consumidor, pensando lá na ponta, que é o grande interessado. Sim, a implicação que vai ter lá na frente. Então é perfeito. Eu acho que isso aí, o ideal para nós seria então, eu acho que nós estamos convergentes nisso, tramitar ao mesmo tempo, nesse tempo que eu acho razoável, né? Daqui a pouco nas 3 casas. Nós entendemos, o ideal para nós é que o Brasil seja 100% orgânico e os agricultores não só fiquem ricos, todos os pequenos e os grandes, como desfrutem desse dinheiro, porque não adianta a riqueza se o cara tiver câncer, se o cara tiver doença degenerativa ou se os filhos não conseguirem reproduzir. Então, nós concordamos com vocês na tecnologia. Eu acho, por exemplo, que robôs e microexpressores são importantíssimos para fazer pulverização foliar de orgânicos, entende? Então, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, existe uma possibilidade tecnológica hoje. Nunca existiu. O que se dizia no passado? Não é possível produzir orgânicos se não tem matéria orgânica para botar, para adubar. Então, não tem, nem fala em grande escala, né? Porque não tem como. Não tem fezes de animais nem nada. Uma vez recuperado pelo Sebastião Pinheiro, meu grande mestre, a tecnologia de 2 séculos atrás do pó de rocha, mas que aqui no Rio Grande do Sul foi desenvolvida a biomineralização, que é a utilização de bactérias e fungos para... Nós temos hoje a chance de não importar mais insumos agrícolas e ser totalmente independentes. Inclusive, nós poderíamos, com o nosso pó de rocha brasileiro, exportar para o mundo inteiro, que não interessa, porque eles também são independentes. Mas nós ficaríamos independentes, então é menos um problema de importação. Nós poderíamos plantar em grande escala só com pó de rocha. Sem falar que antes do pó de rocha, a Ana Primavera, que agora recebeu, agrônoma, recebeu mais uma premiação, está com 96 anos, eu acho.
ela plantava... Uma vez eu perguntei para ela num congresso de agroecologia, eu não vou dizer que é 25 anos atrás, senão vão achar que eu tenho mais de 25, mas eu perguntei para ela, vem cá, tudo bem, mas em grande escala? Ela olhou para mim assim e disse, 40 mil hectares é grande escala para ti? Eu digo, eu estou cuidando de uma plantação de café orgânica de 40 mil hectares. Então, é isso, pessoal. Nós estamos com o interesse de todos, da Farsul, dos agrônomos, porque vai precisar agrônomo. Eu respeito profundamente a profissão. Eu estou citando um mestre que é agrônomo, Sebastião Pinheiro, e outro do CBR que são agrônomos. Só que nós podemos, inclusive, eu disse uma vez para o presidente da Bayer, que estava aqui no brasileiro, que estava na Câmara de Vereadores, vem cá, se nós proibíssemos orgânicos, se tu quiser proibir, tu não pode, porque aí tu perde o emprego. O conselho, se proibir, perde o emprego, porque é menos lucrativo produzir um produto biológico, controle biológico. E ele diz, não, é verdade. Aí eu digo, tá, se nós proibíssemos, o povo proibisse, a Bayer ia quebrar? Ele ficou assim, eu digo, não ia, né? Vocês têm a maior equipe de gente treinada e organizada para fazer controle biológico. Entende? Para vender o mesmo serviço, sem envenenar ninguém. E ele diz, é verdade. Vocês iam sair na frente. Entende? Então nós estamos nos matando por uma loucura que não é necessária mais. Milanês, desculpa te interromper, claro. A gente vai seguir falando porque a gente tem que fazer um intervalo agora. Nós voltamos no próximo bloco, seguindo o debate aqui falando da PL dos agroquímicos. A gente já volta. Preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri-táxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, olha que coisa bem linda, a Catedral de Canela vista aqui nesse passeio panorâmico da Tri-táxi aéreo aqui em Canela, olha só. Que coisa linda, che! Coloque seu futuro em ação, um novo jeito de ensinar. Dom Bosco é super graduação. Dom Bosco é você em primeiro lugar. Vem pra Dom Bosco aprender a se superar. Você em primeiro lugar. Vestibular Dom Bosco. Faça uma super graduação. Prova dia 26 de julho. Inscrições abertas. Saiba mais em supergraduação.com.br. Faculdade Dom Bosco. Você em primeiro lugar. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Ano novo. Novos dias para os mesmos sonhos. Uma nova chance para fazer tudo de novo diferente. Experimente. Vá à luta. Encare a disputa. Invente. Pode não parecer, mas tentar rima com vencer. E a hora é agora. Afinal, você tem mais 2018 motivos para começar. E acredite, sua energia é indispensável. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca, nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80,
Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090. Estamos de volta, este é o programa Cruzando as Conversas. No programa de hoje nós falamos sobre a PL dos agrotóxicos, ou também conhecida como PL do veneno, uma proposta do senador Blairo Maggi, também ministro da Agricultura, que já foi aprovada em comissão especial na Câmara de Deputados. Aqui comigo hoje participam 4 pessoas que estão nos ajudando a debater esse assunto. A advogada especialista em Direito do Consumidor, Márcia Vingat. O ecologista, biólogo e arquiteto Francisco Milanês, o presidente da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, Ivo Lessa, e também o assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Pires. Nós falamos de muita coisa no primeiro bloco, né? Agora eu gostaria que a gente entrasse um pouco mais nessa PL para entender o que significa essa proposta, que já está tramitando desde 2002, né? Agora chega a vias de fato de ser colocada quase em... Ela está quase saindo, né? O que isso vai trazer de coisas boas, né, para quem produz, para quem come, o que seriam os empecilhos que essa PL pode nos trazer e o que ela vai desvencilhar aí, que vocês falavam muito na burocracia, né? O Luiz Fernando tem uma colocação. Sim, Helena. Perfeito. Primeiro, só para colocar para o Francisco, que a gente defende a livre iniciativa, né? A Farsul defende o produtor do orgânico, o produtor... A gente quer que o produtor ele escolha a melhor alternativa e que tenha sucesso naquilo que escolher, e vamos trabalhar para isso. Só para deixar muito claro isso, porque é importante, né, que a gente está trabalhando para todos. E a linha hoje, justamente, que a gente não enxerga da forma que tu enxergaste na grande escala. Mas respondendo a Lilian aqui na questão do PL em si, o que a Farsul entende que o produtor busca? Segurança jurídica. E acredito que a Márcia está na mesma linha que a questão do consumidor também. Segurança jurídica e segurança ao consumidor. Então a gente quer o quê? Como eu coloquei várias vezes, que esse projeto traz, embora... Acreditamos nós que não se pode tirar a Anvisa, acho que todos aqui têm consenso nisso. A Anvisa, ela homologa aqui, mas tem que ficar mais clara, de repente ela continuar trabalhando em conjunto com os dois ministérios, no que cabe ao Ministério da Agricultura, ela seja parceira, que cabe ao Ministério do Meio Ambiente, ela também seja quem dá a palavra final junto. De repente, acho que isso aqui falta, e é importante lembrar para o telespectador que está nos assistindo, que cabe sim uma emenda no plenário que pode sustar isso aqui. E ainda tem a tramitação no Senado Federal. Sim, ou ela seja, ainda vai ter bastante ela tem um longo modificações, caminho, ela tem ainda um longo caminho. E esse programa e essas iniciativas são fundamentais para que a gente amadureça, inclusive aprenda, né, muito mais com os mais experientes e toque o assunto. Então, o que a gente sempre colocou e que esse projeto nos atende é muito em relação ao tempo. A gente acha que as novas moléculas, como eu coloquei, é o entendimento da casa, elas são mais sustentáveis, elas preservam mais o meio ambiente, e elas têm muita morosidade para serem implementadas aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes, deixando o produtor naquela insegurança que não sabe qual o produto aplicar, porque não se teve o atendimento necessário. Então, nesse ponto especificamente, o PL nos atende e muito. E a gente espera, então, que haja o bom senso e que os prazos que aqui estão, que nós achamos razoáveis, sejam mantidos, né? E que aquilo que a gente também concorda que deve ser sanado, se saneia, então, no plenário e depois no Senado Federal. Só para colocar. Bom, eu acho que é importante dizer o seguinte, em termos de prazo, eu concordo que o processamento paralelo é uma coisa que economiza tempo, é muito razoável. Nós sempre achamos que o sim e o não, quanto mais rápido, menos dano causa, né? Agora, o que não pode é ser dado o prazo máximo, porque pesquisa científica tem que haver segurança em resultados, né? E se esse prazo para determinadas coisas leva 10 anos, paciência, 10 anos o prazo. Porque do outro lado está a vida humana e está a vida do meio ambiente do qual nós dependemos também. Concordo. Então, é importante lembrar também que, por exemplo, sobre o tema nomenclatura, nós discutimos muitos anos, e foi uma grande conquista que saiu daqui do Rio Grande do Sul, o termo agrotóxico. Por que não pesticidas? Por quê? Porque a população... Pesticida é como se matasse só pestes, né? Eles são biocidas, porque eles matam nós também, entende? Então, o cara que manipula uma coisa dessa, ele tem que ter noção máxima. Quanto mais feio for o nome, mais cuidado ele vai tomar, né? Então, isso é um efeito muito importante. A gente vê, mesmo com o termo agrotóxico, as pessoas não estão usando equipamento de segurança. Outra coisa que é importante, o Brasil, a quem interessa essa nova lei? O
Bom, a gente poderia falar dos prazos, mas por que reformar a lei? Por que liberar agrotóxicos? Qual é o sentido que tem o Brasil utilizar um agrotóxico que é proibido no próprio país que criou? Ah, mas se tem um país que produz, que é isso que querem agora, o Brasil pode produzir. Sim, a Inglaterra produz, se dá conta que é horrível, para de produzir, mas é negócio, deixa a China produzir. A China produz, não usa e vende para o Brasil usa. Entende? Então, nosso interesse é comum, é isso que eu quero dizer, e a poluição, por exemplo, dos rios, que seria a nossa salvação, o Jacuí, que é o Amazonas gaúcho, a poluição dele praticamente é agrotóxico. Os rios do norte do estado, Caí, Taquari, o próprio Vacacaí, enfim, que são rios que estão em zonas urbanas, têm uma carga orgânica importante. Só que a carga orgânica, é importante que as pessoas saibam, a carga orgânica, a gente põe cloro na água e o cloro mata as bactérias, os micro-organismos tão perigosos, fungos também. Então, isto é um problema facilmente, é o que se trata, só que não se trata e não é tratável os agrotóxicos, porque não há como botar, por exemplo, a tecnologia mais cara que tem, carvão ativado, para reduzir os agrotóxicos na água. Então as pessoas estão tomando 100% dos agrotóxicos. Tratamento de água não tira agrotóxicos. Então por isso que eu disse que é menos perigoso, porque o outro cara põe cloro e matou. Ou se ferver em casa, acabou, não tem problema nenhum. Agrotóxico não, ele entra na veia junto com a água, a gente respira ele. Outra coisa que foi importante, dita aqui há pouco, é que realmente 80% do produto na mesa do brasileiro, que ele come, é de pequeno produtor. E de pequeno produtor tem uma grande parte, inclusive, que está virando orgânico. Né? E que os nossos venenos não são consumidos por nós, a maioria, a grande, massiva parte do veneno que nós aplicamos na agricultura, gigantesca, que é a maior do mundo, nós não usamos para nós exportamos. Soja, por exemplo, commodities, né? Só que fica o veneno aqui. Nós bebemos, respiramos e comemos ele nas outras coisas, entende? Então, isso é exatamente o que está acontecendo. A commodity gera um lucro que é muito maior para o produtor, é muito pequeno. Os produtores estão sempre endividados, tia, porque o preço vai aumentando dos produtos químicos das multinacionais e a commodity vai baixando. Quando aumenta a produção, baixa o preço, entende? A Cargill, as outras que distribuem pelo mundo, ganham muito bem. Mas o produtor está sempre sob risco. A forma de sair disso é ter uma lucratividade maior, que é o que os orgânicos oferecem. Uma segurança maior, porque os orgânicos são resistentes a ressecamento e excesso de chuva mais do que os outros. A grande, não foi nem uma grande seca, mas a seca de 2005 foi, né? Que deu um pane na soja, era a soja transgênica, que é uma soja laboratorial com defeitos tremendos. Um deles é rachaduras nos caules, que está em todas as pesquisas. Eu disse isso em 80 e poucos, eu digo, quando der a primeira seca vai acontecer. Aconteceu, e nós ficamos sem soja. Agora, quem produziu orgânico em 2005, isso ninguém diz, não perdeu a soja, mesmo com aquela seca. Então, nós estamos falando de segurança da economia. O nosso interesse é os produtores, nosso interesse é a tecnologia. Tecnologia verdadeira é conhecer o que tem ali naquela lavoura, naquele troço, analisar o que é e ter um controle biológico, que é a coisa mais científica que tem. Não é dizer, tem bicho, veneno, tem erva, veneno, entende? Porque, tanto é que a gente, quando veio os transgênicos, diz, vai dar resistência. Hoje já estão altamente resistentes. A gente disse em 6 anos, em 4 anos já estavam resistentes às ervas ao uso do glifosato, massivamente usado na soja transgênica. Então, nós temos que sentar, como eles estão dizendo, e conversar. E só para dizer, eu deixo aqui em público, eu já deixei, se vocês olharem, foi taquigrafado na Assembleia Legislativa do Estado, uma consulta nacional, dirigida até pela então deputada federal Ieda Cruz, e eu disse coisas semelhantes aqui, e o Esperoto disse, mas nós precisamos conversar isso lá. E eu estou até hoje esperando. Então eu, de novo, renovo, o Gedeão, eu confesso que tenho até mais intimidade, não, nenhuma, mas afinidade com o Gedeão. Nós estamos à disposição, porque nós precisamos lutar, isso é um interesse comum, ninguém aqui é inimigo de ninguém. Nós queremos a saúde de todas as pessoas. E não adianta ganhar dinheiro e olhar para um filho e mandar para os Estados Unidos e gastar todo o dinheiro para fazer tratamento não sei aonde e o filho morrer.
e o filho sofrer. Sobre esse assunto, eu tenho uma pergunta para a Márcia. Márcia, que segurança que o consumidor vai ter diante dessa proposta do que ele está consumindo? Eu só esqueci uma coisinha, eu peço desculpa, mas eu preciso dizer, porque eu já esqueci 2 vezes, não vou esquecer, vou lembrar em casa. Os japoneses, que são longevos, se criaram sem agrotóxicos. E são os que são longevos. Já os jovens japoneses têm o maior suicídio juvenil do mundo. E os agrotóxicos, a intoxicação por agrotóxico, leva a depressão e a suicídio. E o lugar com o maior índice de suicídio geral do mundo é a nossa região do fumo aqui, por intoxicação de agrotóxicos e a consequente depressão. Outra doença que eu esqueci de dizer, é uma doença de intoxicação crônica por agrotóxico, a depressão. Está atacando todas as pessoas, os jovens têm déficit de atenção, os adultos têm depressão. Isso, nós estamos altamente intoxicados. Então, esses jovens que estão se matando, nem os que estão se matando, com certeza não serão longevos, mas os que sobrarem não alcançarão a idade dos pais, porque eles agora estão comendo veneno, no passado não comiam. Agora, Márcia. Não, agora deixa eu só porque o consumidor. O consumidor. Não, a gente vai voltar para o consumidor, depois a gente volta a falar. Todo mundo entendeu o que eu falei, né? Bem claro. Sim. Mas não tem dado científico nisso. Então, Nem eu o contrário. compreendo que toda vez que for retirada a informação do consumidor, ele perde, principalmente em relação à alimentação. Hoje não é claro nas embalagens a informação necessária nem sobre agrotóxico, nem sobre a quantidade de sal, açúcar e gorduras que o consumidor está ingerindo. Ou seja, ele compra um produto, ele pode até entender que pela embalagem ele está comprando um produto muito saudável, e a informação que é passada para o consumidor é muito, muito diferente. Então, é o que a gente chama de publicidade abusiva, porque ela faz uma distorção muito grande. Então, assim, num primeiro momento, da maneira como a legislação está agora, tem muita coisa a ser feita em relação à alimentação. E toda vez, para todas as pessoas, toda vez que tu retira a informação que ela pode ter, e a gente está falando do leigo que vai no supermercado, vai na prateleira, ele não está entendendo daquilo que muito se discutiu sobre a quantidade de sal na água há 1 ano atrás, 2 anos atrás, se era bastante sódio, se era pouco sódio. Mas, gente, quem é que sabe se 0,0003 de sódio é bastante ou não para estar dentro daquela água? A gente não sabe disso. E a indústria alimentícia não está conversando com o consumidor. E acho que uma das coisas que faltou da gente conversar sobre a PL é que, assim, hoje, na legislação, artigo 3º, é bastante claro que são explicitamente proibidos produtos teratogênicos, cancerígenos, mutagênicos, disruptores endócrinos ou que representam risco ao sistema reprodutivo. Com a alteração, sai esse artigo, o artigo 3, e não vai existir nenhuma substância absolutamente proibida. Vai tudo para teste. E aí eles criaram uma expressão que eu achei péssima, que é o risco aceitável e o risco inaceitável. Então, por isso que eu entendo que, às vezes, a Anvisa tem um problema, mas a Anvisa já partia do princípio que determinadas substâncias não têm diálogo, porque já foram feitos testes o suficientes para saber que não tem por que ficar... Já eram predeterminadas. Exatamente. Aqui a gente está partindo do zero, e isso é um problema bastante grave. Luiz Fernando e Ivo, o que vocês têm a contribuir sobre esse debate que falávamos aqui, consumidor, com relação ao produtor? Não, primeiro é o seguinte, eu volto a dizer que nós entendemos claramente que, na verdade, a ciência evoluiu. O que você colocou aqui seria o mundo ideal, mas era um mundo que existiu durante 10 mil anos, que chegou até a década de 50, do século passado, 1950, e que houve a Revolução Verde. Nós estamos nos números que nós estamos aqui porque a ciência nos ajudou. Então, me perdoe, Francisco, mas eu discordo justamente porque a história conta por si só, né? E as pragas sempre existiram, desde o Egito, da Grécia Antiga e coisa, e justamente esses avanços vieram para o bem da população humana. Nosso entendimento, as pessoas morriam de fome. No Brasil, até 89, início dos anos 90, nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós somos exportadores. Então, ou só uma mudança nesse sentido. Não há uma condenação, vice. O que eu disse é o seguinte, a ciência descobriu o uso das armas de guerra
na agricultura, e a ciência se deu conta depois que está custando muito para a saúde das pessoas e está retirando isso e encontrando outras soluções. É assim, nesse assunto que o senhor colocou, em relação aos agroquímicos que estão criando problemas nas pessoas na saúde, pegando os dados do Comex atual, né, ali, e o resíduo que fica, que seria a quantidade, ali nós temos estudos, inclusive naquele livro que eu coloquei para vocês, ele coloca muita propriedade. Que não é científica, de um jornalista. Não, mas ele estudou, o jornalista estudou, baseado no depoimento de cientista e estudo de cientistas, né? Construiu a tese deles. Aí já outra discussão, né? Foi jornalista do Exame Aí vamos criar suspeita em todo mundo, né? Nessa linha, é só os que são financiados pelas multinacionais. Mas eu acho que não é esse o X da questão. E aí, quando eu colocar aqui, justamente na questão do registro temporário, que é importante, né, para o nosso telespectador colocar, quando é que seria permitido isso? O que seria? Se naquele prazo estipulado de 24 meses, 2 anos, né? O órgão responsável, no caso o MAPA ou o Ministério do Meio Ambiente, MMA, não se manifestar, fica criado o registro temporário desde que, aí está no artigo 3º, parágrafo 7º, desde que 3 países membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tenha permitido o uso daquele produto. Do contrário, ele não pode. Temporariamente, ele poderia usar... Desde que... 3 países. 3 países estejam em razão da morosidade, eles permitiram isso é novidade também, o registro temporário. Mas aí tem a questão dos outros 3 países que também devem ser. Só que eu vou concordar com vocês, eu acho fundamental, acho que... E aqui diz da homologação da Anvisa, a Anvisa participar dessas etapas, tanto no MAPA como no MDA. Acho que é fundamental, porque nós estamos falando, como tu colocaste, e o consumidor tem que saber essas coisas, que aquele produto... E aí eu quero dizer, Francisco, e nós discutimos muito, né, que nesse assunto, por exemplo, muito se olha o produtor. Mas, na verdade, quem tinha que estar defendendo o produto A, B ou C, não é o produtor, é a indústria, né? Ela que produz, ela que tem que defender, dizendo que aquele produto não causa risco e coisa. Nós apenas, e aí é bom saber disso, usa exatamente aquilo que é permitido. Que a Anvisa permite hoje nos moldes como estão a lei, porque essas alterações que estão sendo discutidas aqui, elas não foram chanceladas ainda, até porque ela tem um caminho, nós colocamos já anteriormente. Então, portanto, nós estamos já discutindo o futuro. E nós queremos justamente usar, volto a dizer, de acordo com a ciência, nós achamos que a ciência está a favor da sociedade, que as novas moléculas são mais sustentáveis. Se tem ideia, quantos... Pode falar, então. Acho que nós estamos aqui, participantes plurais, né? A Márcia, consumidora. Milanesa, ambientalista, biólogo. O Fernando, produtor rural. Eu volto a insistir que dentro de um projeto desses, né, onde nós vamos tratar de um produto que é utilizado na agricultura, que não venha, nós não vemos que aí a questão de quem vai receituar isso aqui. Está aqui no artigo 22, que ficando instituído o Sistema Unificado de Cadastro, onde no parágrafo 3º diz: o Sistema Unificado de Identificação de Pesticidas e de Produtos de Controle Ambiental será estruturado por meio de captura de dados por via eletrônica dos receituários agronômicos emitidos por engenheiros agrônomos ou florestais legalmente habilitados. Não é todos, é aquele que fez as disciplinas, que tem em seu currículo legalmente habilitado. Então, assim como defende o consumidor, defende o ambientalista, defende o produtor rural, você tem que defender também a participação do profissional habilitado para tratar dessa questão do agroquímico, agrotóxico, pesticida, qual deles. Tanto o químico como também o biológico. Todos eles. O produtor rural tem que entender que não é o produtor rural, a comunidade tem que entender que o profissional que está habilitado para isso tem que passar dentro da grade. Não pode ser um técnico. Infelizmente, eu tenho muitos técnicos amigos, acho que todos nós aqui temos técnicos agrícolas amigos, trabalham junto conosco, né? Mas a gente vamos comparar, né? A formação do médico, que passa lá 6, 7 anos na universidade, mais 2, 3 anos de depois como é que é, de residência, e aí saem para fazer um atestado médico, receitar um produto, um remédio, uma droga também, né? Que não deixa de ser.
Então, isso é extremamente importante, que o projeto desse volte a discutir. E eu concordo plenamente que essa questão de passar por dentro da Anvisa, acho que não tem por que tirar tirando o órgão, dizendo que isso vai antecipar, não vai. Acho que não vai antecipar coisa nenhuma. Vocês falaram antes da questão da redução, né, no uso dos agroquímicos com essa proposta. Se tem ideia de quais, quantos... Eu acho que a redução se dá pelas moléculas, vamos dizer assim, hoje o próprio Milanês colocou que aqui que existe produtos hoje que nós utilizamos que não estão controlando. Vamos botar bem claro. A buva é na soja, né? É uma planta que adquiriu resistência ao produto mais utilizado que é o glifosato. Conforme dito pelos então tu tem que fazer mistura de tanque, tem que usar outro produto, né, para controlar aquilo aqui. Daqui a um pouco nós estamos em fase de registro produtos que podem ser utilizados que controlam essa buva, que com dosagem menor. Daqui a pouco nós estamos fazendo misturas de tanques com produtos voláteis que controla a buva, mas mata a uva, mata a outra coisa. Bem lembrado, os produtores, nós perdemos 30% da safra de uva por causa da soja. Também. Que está sendo plantada ao redor, e a Associação dos Produtores veio no fórum, que nós participamos de combate aos impactos agrotóxicos, pedir, por favor, que vá contra a soja, porque estão matando as barreiras. Aí tem uma questão de tecnologia de aplicação, que é isso que o Senado está começando a trabalhar para ensinar o produtor. Existe essa questão que eu coloquei aqui, eu assisti uma apresentação dessa questão de os bicos do pulverizador. Né? Pô, tem bicos que um teste feito ali com pulverizador não tem deriva. Cai, é gota pesada, né? Então são várias coisas. O produtor quer quanto menor a gota, né, Melania? O nosso tempo, estudando, quanto menor a gota, mais concentrado o produto, parece que a ação seria mais rápida e agiria melhor. Mas hoje está dizendo assim, tem produtos que não pode ser assim. Tem produtos que precisam ter um caminho normal que vai chegar, e isso é questão técnica. Vocês não concordam comigo? Eu estava ouvindo assim, vendo clara boa intenção do nosso debate, que nós deveríamos estar fazendo uma lei hoje de transição para a redução do uso de agrotóxicos, para segurança total para as pessoas. Deveria estar sendo rotulada a presença de agrotóxicos, tem um projeto até no estado do Rio Grande do Sul, para rotular, porque eu tenho o direito como cidadão de dizer assim, esse arroz aqui aplicaram isso e isso e isso. Eu não quero esse aqui. Eu concordo contigo. Só que quando inverter o papel e disser assim, não, então tudo bem, então rotula aquilo que não tem agrotóxico. Aí, não, isso nós não queremos. Por quê? Não. Por quê? Por quê? Não. Tem que rotular tudo. Não, mas assim, não. Eu rotulo que tem agrotóxico. O orgânico já é rotulado. Ok, tá. Logo, agora, no orgânico tem... Não, mas eu quero saber qual. Vamos rotular o que não tem agrotóxico. Não serve. Foi a resposta que recebemos. Não serve. Não. Sim. Não leva mal. Sim. Está rotulado o que não tem, para ser chamado orgânico pela lei... Eu não estou falando do orgânico. Eu estou falando que tem agrotóxico e não tem agrotóxico. Sim, mas... Rotula... Mas para rotular o que não tem, que tu está dizendo, o que não tem é orgânico. Então, mas se é o que tem, nós podemos tem que até rotular. Estar discutindo aqui, rastreamento, tentando chegar a um acordo, mas essa discussão... Mas tu não acha que é um direito da pessoa que compra um arroz, um feijão, saber o que tem de veneno ali dentro? Mas aí... Como é um direito saber o transgênico, e esse mesmo movimento que está produzindo essa PL do veneno, está produzindo a tirada do T dos transgênicos. Que é tirar o direito da pessoa saber que uma coisa é transgênica. Ela não quer comer transgênico, o mundo inteiro não quer, e os caras dizem, não, o transgênico tem a mesma qualidade. Pô, se tem a mesma qualidade, aumenta o tamanho do T e diz, olha, se é melhor até, é transgênico. Só que ninguém vai comprar. O mundo então, não está dizendo que não quer comer transgênico. Não. O mundo não está dizendo. Olha, não. O Peru não tem. Bom, a Europa está aumentando cada vez mais a restrição aos transgênicos. Europa... desse tamanhozinho, galera. Vamos falar em consumo mundial, em coisas que está... O consumo mundial está comendo qualquer coisa. O que a gente sabe... Só que os venenos ficam aqui, entendeu? O consumo está aceitando qualquer coisa. A China compra o que tiver, tem dinheiro.
Tu falou veneno no Jacuí. Não tem, eu faço parte do comitê. Nunca foi apresentado nenhum... É só fazer estudo, mas ninguém faz estudo. Laudo sobre contaminação. Claro que não tem coliforme, só fala... Sabe por que só se fala em coliforme fecal? Porque é a única coisa que se trata com cloro. Se falasse de agrotóxicos, as pessoas diziam assim, mas o que eu faço? Não tenho que fazer. Nós vamos falar do nosso lava-louça também? Pudemos, o bisfenol A, podemos. Então. A HP denunciou na mesma época, nos anos 90, que também são disruptores endócrinos. Sem dúvida. Os plásticos. Podemos. E, aliás, nós contamos com a ajuda da Farsul, da Sociedade de Agronomia, para lutar contra a produção de plásticos. Vamos falar da pílula anticoncepcional também? Essa é desprezível, se tu fores olhar a coisa, mas podemos falar também. Está contaminada. Podemos, principalmente, até porque, enquanto não teve um monte de doença nas mulheres, não reduziram. Os caras davam uma paulada de hormônio, hoje estão reduzindo tremendamente. Né? Então, a mulher serve a saúde dela é desequilibrada. Já fugimos do assunto. Bom, tu fugir. A Márcia tinha pedido a palavra. Eu tenho um comentário para fazer sobre a questão da alimentação transgênica, se vamos parar de comer transgênicos ou não, e se há intenção do consumidor em fazer uso dos transgênicos ou não. O que a gente sabe sobre alimentação, e isso é a nível de SUS, que é interessante ou não, é que a população mais pobre hoje tem a alimentação mais precária, porque quem tem um poder econômico melhor pode escolher um produto melhor e aí, então, vai, obviamente, consumir alimentos com menor grau de açúcar, sal e gordura. O pobre não consegue nem ter acesso a essa informação e também é um produto mais caro. Hoje o produto orgânico é bem mais caro, a gente sabe disso. Então, eu acho que é bem importante a colocação em relação aos transgênicos. Se a mesma informação que a gente sabe sobre a população pobre chega... Quando o Brasil teve uma certa recuperação do poder aquisitivo, foram consumir carne. Faltou carne. Ou seja, essa inversão também não é tão assim. Quando o Brasil teve lá, na época do Dilson Funaro, do ex-ministro Dilson Funaro, que era do boi... Subiu o preço. Subiu o preço. Maravilha. Existe uma situação essa assim. Eu concordo contigo que a população mais carente necessita, mas quando ela... É o que está acontecendo com a China. A China está comendo e daqui a pouco vai importar mais frango, porque eles estão começando a ter poder aquisitivo. E tendo poder aquisitivo, eles vão consumir essa questão. E aí compram orgânicos. Eu não sei se essa lógica se aplica, né? Até porque isso que eu falo sobre a população mais pobre ter uma alimentação com maior teor de sal, gordura e açúcar aí eu não sei se a gente consegue chegar nesse... Que é o óleo mais barato. Mas isso é certo, é pesquisa simples já que nos revela o que eu... Tu tocaste no ponto fundamental. Quando eu iniciei a minha fala, eu falei da demanda por alimento no mundo. E isso que tu colocaste com muita propriedade. Se nós formos na Europa hoje e pedimos um sanduíche, é 15 euros. 50 reais, 50 e poucos reais. Aqui um sanduíche é 8, 10 reais. É proporcional ao valor dele. E aí que está o detalhe. Não, eu quero chegar lá no ponto fundamental. Naquela linha que tu colocaste no início lá. Se nós voltarmos, Dino, a ser forma produtiva da década de 50, antes da ciência, nós vamos ter um alimento muito mais caro, ou vamos ter que abrir toda a Amazônia. Isso é a coisa lógica. E vamos ter que ter um exército de agrônomo matando inseto na mão, de repente, sei lá como o Ivo, daí vão dizer as formas biológicas que não vão ser tão assim, tão eficazes assim. Mas daqui a um pouco o senhor vai dar a linha, até porque o Francisco colocou um ponto fundamental, Lina. Se nós conseguirmos não depender do agroquímico, o ideal é dinheiro no bolso produtor. Por isso que a gente quer conversar com a Farsul e trabalhar. Tem que fazer só metade do investimento que se faz. Um ponto importante, que é o assunto, a pauta é o PL, né? Tem o artigo 28, Lino, que é um assunto interessante, Márcio, aqui, ó. Olha o que fala o 28, quando fala da reanálise dos riscos. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro, integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselhar o uso do pesticida, de produtos de controle ambiental e afins, o órgão federal poderá instaurar procedimento para reanálise, notificando os registrantes para apresentar a defesa em favor do seu produto. Ou seja, aqueles produtos
quando se conseguiu o registro temporário lá, se algum desses países membros ou essa comunidade científica disser que ele tem risco, aquele produto deve ser retirado e ir para reanálise. Poderá fazer uma reanálise, não é retirar. Poderá, teria que ser obrigatório. Então isso é uma sugestão. Cabe emenda. Cabe emenda. Entendeu? E proibido em qualquer país. Ora, qual é o país que proíbe uma coisa que é vantajosa? Se ele provou que faz mal, proibido em qualquer país, tem que proibir no Brasil. Nós não podemos dar para o nosso povo comer uma coisa que um país provou. Que não. Quer dizer, qual é o interesse de um país provar? Nenhum. Se ele provou é porque está fazendo mal. Então, isso seria evoluir. E nós, de novo, tem um equívoco que é muito, e eu até te agradeço, tu citaste, muito te agradeço, tem um equívoco plantado de que a agroecologia ia voltar para os anos 50. Não, a agroecologia ia chegar nos anos 3000, porque a agroecologia é a verdadeira ciência de precisão. A agroecologia não usa venenos para os seres vivos. A agroecologia usa controles específicos para cada coisa. Precisa muito mais conhecimento. Aí os agrônomos, aí não vai ter técnico agrícola, porque aí o cara tem que saber qual é o inseto, qual é o comportamento reprodutivo daquele inseto, qual é o comportamento alimentar daquele inseto. Aí sim vai ter um monte de agrônomo trabalhando. Em vez de vender veneno, eles vão estar trabalhando pelo bem do país e pela saúde dos filhos deles, inclusive, e deles também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos pela ciência mais requintada que há. A ciência mais requintada que há em todos os cientistas que eu conheço, em todas as áreas, é a favor da agroecologia. A ONU agora se manifestou que não é possível mais a agricultura convencional para alimentar o mundo. Então, a ONU, a gente sempre cita as coisas, não tem nenhuma entidade no mundo mais importante ainda que a ONU. Se tem, está escondida, talvez seja alguma de espionagem, mas a KGB junto com a CIA, que agora foi desvalorizada pelo próprio presidente, é um troço muito interessante, mas, então, a ONU está recomendando. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós investíssemos menos da metade do dinheiro que é investido para fazer maquinário, tudo, para orgânico, nós íamos ter a lucratividade do campo tremenda. Aí tu diz assim, bom, e talvez em vez de 60 milhões, a gente não... Bom, mas 60 milhões não nos dá lucro nenhum, mantém os agricultores sempre endividados. Nós talvez exportássemos 50, só que os agricultores iam estar com o dinheiro no bolso cheio, porque a lucratividade, o custo é mais baixo, entendeu? E aí vai faltar alimento para o mundo que controla a natalidade, porque se nós continuar fazendo esse papel de idiota, desmatando e produzindo alimento para o mundo sem ganhar dinheiro e ficando com veneno aqui, o mundo fica se reproduzindo como se tivesse alimento ilimitado. E não tem, as pessoas têm que controlar a natalidade nos países. E quem não controlar passa fome, ou produza seu alimento. Nós chegamos agora ao momento das considerações finais. Eu vou pedir que cada um de vocês brevemente faça uma consideração de tudo que nós falamos aqui com relação ao que é dito, que está na PL, ao que deve acontecer agora nos próximos meses com essas discussões. A gente começa por aqui, pode ser por ti, Luiz Fernando. Primeiramente, agradecer a oportunidade a cada um dos componentes, foi um debate muito produtivo. Dizer para o nosso telespectador que nós, do Sistema Farsul, representando os produtores rurais, estamos favoráveis, então, às modificações necessárias no projeto de lei. Concordamos que pode ser feita emendas, que ainda está em tempo hábil, para modificar algum ponto específico, principalmente para dar mais segurança ao consumidor, como foi muito debatido aqui, e que nós justamente defendemos a livre iniciativa e que o consumidor e o produtor tenham a liberdade de escolha. A gente quer que a ciência esteja a favor de todos e produzir um alimento cada vez mais seguro, com segurança jurídica ao consumidor, com segurança à saúde, aos produtores e a todos os envolvidos. É isso que nós desejamos e acreditamos que sim, com debates como esse, por exemplo, e parabenizo mais uma vez, a gente pode cada vez mais acrescentar e se somar num trabalho propositivo e não mais reativo. Márcia, pode... Eu agradeço a oportunidade, acho que tanto em questões de saúde, em questões de meio ambiente e principalmente do consumidor, o debate ele é necessário, que bom poder fazer parte e ver que a gente vai... Existe um ponto da pesquisa que todas as pontas se encontram, né, que é no avanço tecnológico, e na livre iniciativa, e na defesa do meio ambiente e saúde. E eu peço, como defensora do consumidor, que o consumidor vá ao supermercado e leia os rótulos, né? É o principal, e eu acho que é dessa maneira que o consumidor ele toma para si o direito mesmo de não, o que eu vou estar consumindo
e aí sim ele ganha voz para reclamar de alguma coisa. Eu acho o consumidor ainda um pouco escorado nisso, não dá nada, então vamos... Não, leia o rótulo e questione sempre. E eu faço um convite, tem um fotógrafo argentino, Pablo Piovano, fez em 2012 fotos sensacionais na Argentina sobre o uso dos agrotóxicos, e eu acho que é aproveitar o trabalho e para complementar, só lançar no Google que já encontra o trabalho dele. Ivo, por favor. Em nome da Sociedade de Agronomia, agradeço o convite. Para estar presente aqui debatendo com os demais colegas sobre esse projeto. E eu saio daqui pensando que a gente não tem uma conclusão, até porque eu não posso ter uma conclusão, porque a minha entidade é uma entidade que congrega vários profissionais com várias ideologias, vamos dizer assim, embora não seja ideologia de pensamento, e eu concordo e eu saio daqui um pouco mais tranquilo e bem mais contente, e eu entendendo que o projeto é interessante. Porque se formos analisar nos 67, 68 artigos que tem no projeto aqui, nós não discutimos 5 ou 6. Sim. Isso é tem muita coisa ainda para se falar. Ou está bem. Ou está bem. Se nós vemos aqui, consumidor, o Biladeiro é ambientalista, o Luiz Fernando da Federação da Agricultura. Então, que bom. Eu acho que eu tenho, como Sociedade de Agronomia, agradecer o convite e entender que a nossa discussão pode se restringir a certos limites. Né? E até porque eu fico muito contente, porque a partir do artigo aqui nós temos punições. Né? E punições graves, pesadas. E nós não chegamos lá, que coisa boa. É uma coisa boa que a gente entende que as punições existe um acordo, a questão da devolução de embalagem agrotóxica existe um acordo, naquilo que o Brasil faz. Então eu fico contente, eu acho que essa conversa entre nós aqui, tomara a Deus que a gente consiga ter mais conversa sobre essa para a gente poder enriquecer o debate interno das entidades e chegar a uma discussão futura e um projeto de lei que agregue. Eu acho que nós avançamos hoje. Eu acho que aqui dentro nós temos uma posição não digo 4 pessoas, mas 4 setores, dizendo assim, opa, existe locais que devem ser alterados, pode ser mexido. Né? E vamos tentar lá dentro levar para nossas entidades, para nossas entidades maiores, representantes maiores, essa discussão. Eu achei que foi muito interessante isso. Agradeço o convite e ficamos à disposição quando assim acharem que a gente pode participar. Muito obrigado. Muito obrigado. Contigo. Bom, em nome da Agapan, eu agradeço a nossa oportunidade de participar aqui, agradeço o agradável debate que nós tivemos todos. E esse espaço é um espaço muito importante, porque nós quase não temos espaços de longa duração. Foi discutido aqui várias vezes que não há tempo, são temas complexos, não podem ser tratados com superficialidade. Então, parabenizamos a TV por dar um tempo mínimo necessário para se colocar as ideias e colocamos isso, que nós somos a favor da vida em primeiro lugar, toda a vida, todos os seres vivos. E nós entendemos que um projeto de lei sério teria que proibir o uso de qualquer agrotóxico que é usado em qualquer lugar. Nós sabemos, a ONU deixou claro agora, que o futuro da humanidade é a agroecologia e os produtos orgânicos. Então nós temos que encontrar um jeito, junto com os nossos produtores, de fazer uma transição suave, de ajudar eles tecnicamente para uma ciência mais elaborada, que não é a ciência do veneno, é a ciência do controle biológico, que é uma ciência muito mais requintada, mas muito mais lucrativa para o produtor. Talvez ele não vá ser tão explorado. E isso é o que nós queremos. Nós queremos alimento saudável para os nossos cidadãos e produtores saudáveis e felizes também, ganhando o seu justo dinheiro. Agradeço a todos vocês pela participação e uma boa noite para vocês aí de casa.
preparando aqui para pegar o helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar.